Hoje em dia fala-se muito dos líderes narcisistas, que existem, que são pessoas que precisam de trabalhar uma série de questões internas, que não estão conscientes, ou se calhar até estão, mas não estão dispostas a fazer todo esse trabalho e mergulho interno, mas que acabam por perder equipas muito boas. Quase todos os líderes narcisistas têm equipas muito boas, é interessante. Mas as pessoas acabam por ir embora. As pessoas acabam por ir embora, principalmente hoje em dia, que há esta noção e esta consciência cada vez maior do well-being, do bem-estar. Já existe o well-being officers. Portanto, isto é dados e a crescer, porque percebemos o impacto da saúde mental, percebemos que passamos muitas horas nestes locais de trabalho, pá, não estamos para voltar para casa e estamos completamente desequilibrados emocionalmente porque estivemos num ambiente altamente hostil e agressivo. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Alô, comunidade! Bem-vindos a mais um episódio do Color at Work. Hoje, conto com a presença de uma mulher de múltiplos talentos e experiências, a Georgina Angélica. Traz consigo uma jornada enriquecedora de 20 anos de experiência profissional. Com uma formação em recursos humanos, a Georgina percorreu diversos caminhos como educadora, formadora e oradora. No entanto, foi através da consultoria que encontrou a oportunidade de atuar como agente da mudança, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, especialmente nas áreas da educação e intervenção social. Filha de pais cabo-verdianos, a nossa convidada nasceu e cresceu em Portugal, iniciando uma jornada profissional repleta de experiências enriquecedoras. Ela trilhou seu caminho pelo Reino Unido, onde imigrou e contribuiu com os seus talentos por 4 anos, deixando também a sua marca em Angola por 8 anos. Em 2019, a Georgina regressou a Portugal, trazendo consigo um método singular que harmoniza metodologias tradicionais de aprendizagem com uma abordagem holística. Este método permite a identificação e adaptação dos diferentes estilos de aprendizagem, beneficiando públicos variados e diversificados. Nesta conversa, vamos explorar as distintas necessidades de aprendizagem e como estas se manifestam no mercado de trabalho. Vamos também abordar a comunicação não violenta e a sua correlação com a diversidade e inclusão nos ambientes profissionais. É com um enorme prazer que eu digo olá, Georgina, e muito bem-vinda! Olá, Sofia, muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada por ocupar este espaço do Color at Work. Eu é que agradeço. Georgina, podes falar-nos assim um bocadinho de como é que tu te vês enquanto profissional? Pois sim, será um prazer partilhar. Olha, eu acima de tudo vejo-me como uma pessoa focada em soluções e também uma aprendiz. Acho que isto descreve-me muito como profissional. Eu gosto de estar em ambientes que eu estou a aprender e também gosto de estar em ambientes, em contextos profissionais, onde eu sinto que o foco está em encontrar soluções e em não na questão egocêntrica de que fui eu que tive esta ideia, portanto é assim que vamos fazer, e às vezes estamos ali a perder tanto tempo porque não conseguimos estar absolutamente focados, é mesmo esta palavra, que temos objetivos para cumprir. Quanto mais depressa e fluido o processo, melhor. Portanto, eu sinto e refletindo assim muito rapidamente sobre todo o meu percurso profissional, sem dúvida que eu acho que são essas duas palavras, aprendiz e focada em soluções, que me descreve. E cada vez mais, porque ao fim de 20 anos no mercado de trabalho, eu confesso que hoje em dia não tenho muita, pá, nem sei qual é a palavra certa para utilizar, se calhar tolerância para andarmos à volta do mesmo, ou reuniões que se estendem eternamente, mas que não segue uma estrutura, um protocolo para irmos de encontro. Estamos aqui para. Hoje não tenho muita paciência. Se calhar também tem a ver com todo o meu percurso também na Inglaterra e depois a trabalhar também com outros profissionais de outros países, com os quais eu aprendi imenso, e uma das coisas que ficou em mim foi
começar as reuniões a horas, vá lá, 5 minutos de atraso, 10, mesmo assim, mas começar a horas, focar naquilo que nos leva a estar ali e depois pôr as mãos às obras e focar em fazer. Aprendi muito, 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 muito com todas essas pessoas que fizeram parte do meu percurso profissional durante todos esses anos. E normalmente espaços onde eu sinto que não estou a aprender, eu não fico muito tempo, porque sinto-me estagnada. Portanto, eu hoje percebo que é uma grande característica da Georgina, a mulher, da Georgina profissional. Mas eu dou hipótese, eu espero, quer dizer, não é, não estou assim estimulada, vou-me já embora, não é nada disso, mas é eu perceber que tenho espaço para progredir e para evoluir. E é interessante ouvir isso, porque talvez até tenha sido esta tua necessidade de continuar nesta constante evolução que te permitiu também teres trabalhado em locais tão diferentes, em áreas tão diferentes. E claro, uma mulher que trabalhou na Inglaterra, que trabalhou em Portugal, que trabalhou em Angola, claro que isto tudo me faz pensar, durante este teu processo de crescimento, que foi estar nestes meios todos, se podes-nos partilhar aqui algum tipo de dificuldades que tu sentiste que foram as maiores que tiveste e o que é que te ajudou também a ultrapassar estas dificuldades, ou seja, a dar continuidade a esta evolução da Georgina enquanto profissional? Eu acho que uma das maiores dificuldades é adaptar a formas diferentes de se fazer. Portanto, o choque cultural e perceber que o que para mim era interpretado de uma forma, para as outras pessoas desses contextos, era interpretado de uma forma completamente diferente. Mas eu também tenho, e sinto que tive a humildade de dizer, ok, eu estou aqui, eu também tenho que me adaptar, tenho que perceber como operar com estas formas diferentes de olhar, por isso é que eu disse há pouco, foram tudo experiências que implicaram aprendizagens enormes, porque eu venho de um percurso também de recursos humanos e perceber como é que eu consigo chegar aqui a um consenso, mantendo a minha essência, mantendo a minha integridade, mantendo a minha autenticidade, mas também adaptando a este contexto, porque senão vamos andar aqui a bater de frente e não vale muito a pena. Vamos andar à roda, em círculos, e não vale, e que não vale mesmo nada a pena. Eu acho que a questão cultural e adaptar-me a outras formas de se organizar foi se calhar um dos maiores desafios, foi também perceber algumas opiniões e formas de estar em relação mesmo às questões raciais, também isso foi outro desafio, e depois é aquela questão, não é? Eu sou mulher, sou uma mulher negra, isso já acarreta quem tem a mesma experiência que eu tenho, ou que tive e que vou tendo ao longo desta minha passagem aqui na Terra, percebe-me o que eu quero dizer com isto. Quem não tem esta experiência, se calhar não percebe tão bem e está tudo certo, mas eu penso que foram esses os maiores desafios, aquilo que acabei de descrever, sim. Consigo imaginar. Aquela parte que temos em comum, sim, sei bem de onde falas. A parte de teres-te adaptar com culturas tão diferentes, porque a verdade é essa, eu também consigo imaginar, mas também penso que tu também tens aqui uma vantagem, não sei, e tenho curiosidade em saber como é que foste adquirindo isto, que é, eu sei que tu és uma pessoa que utiliza e foi utilizando ao longo da tua experiência profissional a comunicação não violenta e que também depois trouxeste isto para o mercado de trabalho, para o tipo de formações que tu dás também, ou seja, tu ensinas. E isto desperta a minha curiosidade. Se podemos falar um bocadinho disto, como é que vês também esta relação da comunicação não violenta e de estas relações em que temos de estar em espaços em que há diversidade, em que somos todos diversos, mas que através desta ferramenta podemos também abraçar e incluir esta diversidade. Como é que tu vês esta questão? Sabes, a comunicação não violenta entrou na minha vida quando eu mergulhei e percebi que era importante fazer um processo de desenvolvimento pessoal, este mergulho interno para perceber porque é que determinadas formas de comunicar provocavam reações em mim e porque é que eu ficava tão desconfortável.
E a comunicação não violenta entra na minha vida quando li o livro exatamente com este título, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do psicólogo Marshall Rosenberg. Portanto, este é um dos livros principais da comunicação não violenta e comecei, e claro, aí já dei nome e já consegui perceber que aquilo que eu fui sentindo durante o meu percurso profissional tinha nome, que aquilo que eu senti em determinados momentos foi muito válido, porque a comunicação não violenta tem estes 4 pilares, vamos dizer assim, que é a observação, que é o sentimento, necessidades e pedido. E vou traduzir isto por um exemplo. Houve uma altura da minha vida que tive uma coordenadora e ela, quando estava muito estressada, ela tinha o hábito de gritar, e gritar com quem estava a colaborar com ela. E houve um dia que ela gritou também comigo. E eu disse, claro, automaticamente, que ele teve um impacto em mim, senti mesmo no meu corpo, senti uma irritação a crescer muito grande em mim, e disse diretamente, sem filtro, olha, comigo não gritas, portanto, eu não admito que isso aconteça, se queres falar, falas, mas não voltes a gritar nunca mais. Mas falei desta forma mesmo assim, agressiva, do género, não voltes a repetir. Hoje em dia, eu teria, e tendo em conta o conhecimento que eu tenho da comunicação não violenta, eu teria provavelmente reformulado isto de uma outra forma. Olha, sei lá, Sofia, poderia ter dito, imagina que eras tu que tinhas gritado comigo. Sofia, que eu duvido com essa voz tão doce, mesmo que gritasses comigo, estava tudo certo. Mas agora a sério, eu poderia reformular desta forma, Sofia, quando gritas comigo no ambiente de trabalho, portanto a observação, eu observei e sei, explica, eu sinto-me de determinada maneira, eu sinto-me desrespeitada, sinto-me envergonhada, estás-me a colocar aqui em xeque, não é algo muito agradável, e depois explicas a necessidade, olha, eu funciono melhor se, se quiseres-me fazer uma crítica construtiva que vai ajudar o meu desempenho, chama-me numa sala à parte, vamos falar, e pronto, e aí comunicas uma necessidade, comunicas que preferes que seja desta forma e fazes ao mesmo tempo um pedido. Como é que tu queres que isso seja comunicado? Isto requer trabalho, Sofia, não se faz isto da noite para o dia, porque depende muito do tipo de líder. Hoje em dia fala-se muito dos líderes narcisistas, que existem, que são pessoas que precisam de trabalhar uma série de questões internas, que não estão conscientes, ou se calhar até estão, mas não estão dispostas a fazer todo esse trabalho e mergulho interno, mas que acabam por perder equipas muito boas. Quase todos os líderes narcisistas têm equipas muito boas, é interessante. Mas as pessoas acabam por ir embora. As pessoas acabam por ir embora, principalmente hoje em dia, que há esta noção e esta consciência cada vez maior do well-being, do bem-estar. Já existe o well-being officers. Portanto, isto é dados e a crescer, porque percebemos o impacto da saúde mental, percebemos que passamos muitas horas nestes locais de trabalho, não estamos para voltar para casa e estamos completamente desequilibrados emocionalmente porque estivemos num ambiente altamente hostil e agressivo. Exatamente. E então aqui a comunicação não violenta, e eu aproveito para sugerir também, porque a comunicação não violenta também implica esta ligação com as conversas difíceis. Esse é um bom ponto, porque aí está, eu sinto que, especialmente até mesmo dada aquela que nós dizemos que é um bocadinho a personalidade, não é, das pessoas com as quais nós nos deparamos, nós sabemos que há aqui um pequeno quê com o confronto. E as pessoas associam as conversas difíceis ao confronto, e as pessoas não gostam do confronto, não é? Então acho que é um excelente tópico que estás a trazer, por favor. O confronto, ninguém, quem é que gosta de confronto? O confronto, uma vez mais, transmite. As palavras têm muito poder. As palavras têm muito poder. E nós não sabemos o que cada um e cada uma passou ao longo da sua vida. Há toda uma história e essas histórias foram deixando marcas. E há palavras que às vezes têm um efeito em nós que nós não percebemos, mas que
provocam irritação, provocam ali às vezes até uma desregulação emocional. Nós não temos essa noção. Portanto, é uma aprendizagem, é uma jornada. Mas as conversas, ninguém gosta de confronto, ou quando principalmente dedicaste a cumprir uma tarefa, vou colocar assim, a atingir determinados objetivos, e alguém vem ter contigo e diz assim: olha, se tiver essa sensibilidade e essa técnica de como gerir conversas difíceis, utilizando também a técnica de comunicação não violenta, tenho a certeza que a pessoa, o profissional, vai receber de outra forma, vai perceber, ok, eu tenho espaço para crescer. Portanto, nós começamos sempre a conversa com o positivo, não vamos começar com o direto, olha, eu não gostei do que fizeste, eu não... Portanto, as palavras têm muito poder, é preciso ter cuidado, é preciso saber e estruturar como é que se vai ter estas conversas, as conversas difíceis. E há um outro livro que eu também posso sugerir, que é Como Falar para Alguém de Coisas Difíceis, do Douglas Stone, do Bruce Payton e da Sheila Han, ou Hin, qualquer coisa assim. Também é uma questão de procurarem, fazerem um Google. E este livro já oferece estratégias valiosas. Depois também tem mas este eu não acabei de ler, mas o livro vou terminar, porque o título chamou muito a minha atenção, que é a comunicação não violenta no ambiente corporativo, do Ike Lasseter. E pronto, e este livro já explora mais, aliás foi por isso que eu acabei por adquirir, a comunicação não violenta especificamente para o ambiente corporativo, para empresas. E acho que também é isto que quem nos está a ouvir vai também querer descobrir. E voltando àquilo que estavas a dizer do confronto, o confronto leva mesmo para uma parte muito pessoal, as pessoas levam a nível pessoal, não conseguem dissociar que, pá, calma aí, não, estamos a falar de algo muito específico, que não correu tão bem, mas isto não quer dizer que eu te esteja a definir com base nessa coisa que não correu tão bem. Então, quer dizer, mas lá está, Sofia, um profissional que, por iniciativa própria ou por recomendação, tenha passado ou esteja a passar por um processo de desenvolvimento pessoal, rapidamente vai conseguir perceber isto. Rapidamente. Ok, não é, it's not about me, it's about this specific thing, desta coisa específica, desculpa, fui para o inglês, desta coisa específica que preciso de melhorar. Todos nós temos espaço para melhorar, ninguém aqui é perfeito. E quem pensa que é perfeito, pá, tenho uma péssima notícia para vocês, não são, não são. E felizmente, porque seria extremamente aborrecido. Olá, comunidade! O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Eu acho que é muito importante ouvir isso e obrigada pelas dicas. Eu própria já tive a experiência de tentar aplicar a comunicação não violenta, mas eu precisei de ajuda. Por isso eu acho que é interessante os livros que estás a dar, mas eu também acho que é interessante o trabalho que tu fazes, de ajudar também as pessoas a colocarem isso em prática, porque eu recebi ajuda. Por isso acho que é interessante. E também falaste aqui de algo que me leva a outra curiosidade, porque eu sei que tu trabalhas também com diferentes estilos de aprendizagem e sei que tu tens este olhar holístico que não é assim e é assim para todas as pessoas. E sabendo que nos locais de trabalho nós nos deparamos com pessoas cuja linha de raciocínio é tão diferente, cujas personalidades são tão diferentes, as formas de estar e de operar são tão diferentes, causa-me certa antropia saber que quando é relacionado com as formações, quando é relacionado com a aprendizagem em si, ainda se insiste em ter uma única forma para toda a gente. E saber que tu trabalhas diferentes estilos de aprendizagem deixa-me muito contente, mas também muito curiosa e com vontade de saber tudo. Por isso, como é que tu vês esta relação? Olha, tivemos uma conversa às duas e concordámos que high school never ends, não é? E claro, porque
Eu comecei a trabalhar primeiro na área de recursos humanos, entretanto a vida levou-me depois para a área da intervenção social e depois da educação. E é muito interessante que foi a trabalhar com crianças muito pequenas, portanto na primeira e na segunda infância, que eu fui-me apercebendo disso. E eu sou muito assim, eu observo, aquilo provoca-me um questionamento e depois eu vou à procura de informação. É assim que normalmente eu opero. E comecei a perceber, e a ler, e a pesquisar, e depois levava aquilo que aprendia, colocava em prática, e eu ia testando o que é que funcionava, o que é que não funcionava, e percebi, claro, que cada criança tem um estilo diferente de aprendizagem. Aliás, há mesmo um trabalho, pá, tem as suas críticas, mas pronto, também isso não interessa. O que interessa é que há este trabalho do Howard Gardner, das múltiplas inteligências da Universidade de Harvard, que diz e que identificou cada criança, cada jovem, cada adulto tem um estilo diferente de aprendizagem. Portanto, há pessoas que são mais auditivas e que estão somente a ouvir e ao ouvir estão a captar a informação que precisa, gostam de ouvir podcasts. É através da parte auditiva que vão captando as informações e que vão retendo essas informações. Mas depois há outras pessoas que são mais visuais, precisam de gráficos, precisam de toda essa parte. Assim como há pessoas que são muito ligadas à leitura e à escrita, precisam de ler e depois precisam de tomar notas para conseguir reter essa informação. Assim como há pessoas que preferem aprender em grupos, são mais sociais, aprendem com os outros, como há outras pessoas que são mais solitárias ou individuais. Espera, eu primeiro preciso estar sozinha, preciso deste tempo, preciso de absorver esta informação e só depois é que eu posso estar em grupos. Preciso desse tempo para mim. E depois há também as pessoas que gostam de colocar as mãos na massa, que é o estilo de aprendizagem tátil ou sinestésico. Há todos estes estilos de aprendizagem. Claro que não quer dizer que eu, Georgina, só tenho um estilo de aprendizagem, que tu, Sofia, só tenhas um estilo de aprendizagem. Mas há um que é dominante. E nas minhas formações, eu comecei aqui, nas minhas formações com educadores de infâncias, com professores assistentes, auxiliares de ação educativa, por aí além, e eu comecei a chamar a atenção para isso. E como é que eu chamava essa atenção? Eu não ia diretamente para as crianças, eu perguntava como é que elas gostavam de aprender. Eu fazia com que elas refletissem como é que foi o seu processo de aprendizagem e como é que retiam mais informação e como é que funcionou melhor e como é que continua a funcionar. E aí, fazer dessa introspeção, essa reflexão, eu disse, e agora? Pensem em todos os vossos alunos e coloquem à frente do nome de todos os vossos alunos, de todas as crianças que estão ao vosso cuidado, que estilo de aprendizagem é que vocês identificam mais. E estamos a falar de crianças nas creches, nos jardins de infância, porque é a partir dessa altura que começa-se a perceber claramente qual é o estilo de aprendizagem predominante. E isto permanece pela vida. Claro que vamos desenvolvendo, porque depois há este estilo também, esqueci-me de referir, o matemático e o lógico, são pessoas que têm que perceber a lógica das coisas. Enquanto não perceberem essa lógica, não conseguem avançar. E já imaginaste, é tão rico, quando eu me apercebi disto, e comecei-me a perceber, ok, então as equipas com quem eu trabalhei ao longo da minha experiência profissional, era isso que acontecia. Há pessoas que vão olhar para um gráfico e vão logo, instantaneamente perceber a informação, há outras pessoas que não, mas as equipas são muito ricas. Imagina uma equipa com todos estes estilos de aprendizagem, a comunicarem de forma consciente ou não violenta, tem estes nomes, a conseguirem terem conversas difíceis e todos focados para os objetivos. Epá, isto é uma equipa de sonho. Ao mesmo tempo, tem um consultor, pá, vou vender aqui a minha sardinha, como a Georgina Angélica, a fazer este trabalho. Calma aí, vamos mergulhar em cada um individualmente, fazer este processo individual, vamos mergulhar nos vossos processos profissionais, como é que operam como equipa, como é que gerem esta situação. Por isso é que os CEOs têm todos um mentor. Neste momento já se percebeu, pá, não dá para fazer tudo isto sozinho e sozinha, porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas falhas, estou a lidar com outros seres humanos a passarem por esta jornada chamada vida. Pá, e como é que nós operamos e como é que nós conseguimos caminhar a mitigar estes danos também emocionais, porque está tudo ligado às emoções.
está tudo ligado às emoções. Como é que nos sentimos, não nos sentimos, sentimos-nos valorizados, sentimos-nos vistos, como é que eu tenho espaço, eu tenho voz nesta equipa, é valorizado aquilo que eu trago para a mesa. Portanto, são todas estas nuances que são importantes, que olhemos para elas. E eu estou muito grata por trazeres todas estas nuances aqui ao de cima, porque estavas a falar, eu estava a pensar, estás a falar para líderes, mas depois pensei, não, ela está a falar para colegas. Depois pensei, não, ela está a falar para formadores. Isto é para toda a gente. E o quão importante é nós falarmos destas questões, o quão importante é nós termos consciência da importância destas ferramentas que tu nos estás a trazer aqui. Falaste, a minha mente foi logo, imagina um team building em que, por exemplo, temos uma pessoa como a Georgina aqui a falar sobre esta questão e a fazer-nos, de facto, entrar numa dinâmica desta. Eu ia dizer, por exemplo, foi algo que eu me apercebi. Então, o que é que eu tenho feito agora nestes últimos tempos? Eu tenho feito exatamente isso. Eu team building, com um método que eu própria desenhei e que vai exatamente em tudo isto que eu abordei, toca em todos estes pontos, às vezes de forma mais direta, outras vezes de uma forma não tão direta. Eu preciso perceber quem são as pessoas, eu faço todo o desenho, como é que eu vou desenvolver aquelas 4, 5, 8 horas de team building. Eu percebo, 8 eu acho demasiado, muito sinceramente, mas dependendo do que é necessário, eu desenho. Eu costumo dizer, eu normalmente a minha proposta é feita à medida, porque eu pergunto quem são as pessoas, mas eu deixo sempre espaço para quando conheço as pessoas cara a cara, estamos juntas e juntos de, ok, há esta flexibilidade e eu tenho o meu plano, mas eu depois também vou navegando aquilo que eu vou sentindo e aquilo que eu vou identificando, porque eu estou a observar e a observar muito atentamente e não imaginas as coisas que eu capto. Não imaginas as coisas que eu capto. Portanto, o meu trabalho, eu tenho gostado muito, eu disse, pá, olha, gosto muito de fazer, de facilitar team buildings, gosto muito, e eu toco nesta questão mais de desenvolvimento pessoal, trabalho em equipa, e o que é que vamos fazer quando sairmos daqui? Qual é o plano de ação? E eu não gosto de planos de ações com não sei quantos objetivos. Não é, está mais do que provado que não é eficaz. É 3 objetivos mais profundos em que a equipa se compromete a trabalhar. Excelente, e deixaste-me aqui com vontade de saber mais, mas acho que isto só mesmo através de uma formação tua, não é? Que uma pessoa pode ter esta experiência, mas é muito bom. Estás a fazer-me pensar, sabes? E refletir sobre muita coisa, por isso, obrigada. Eu gosto, estou a gostar deste aprofundamento aqui, para mim e para algumas pessoas, se calhar até mesmo pela primeira vez que estão a ouvir estes termos e estas formas de realmente lidarmos com toda a diversidade que temos à nossa volta, seja no mercado de trabalho, seja até mesmo para os nossos filhos, na escola, e que aborda todas as facetas da nossa vida. Eu gosto muito disso mesmo. Claro, depois disto aqui faz-me pensar, antes de querer deixar ir, porque aí está, já estamos quase, quase a terminar, mas antes de deixar ir, com todo este mergulho interno que tu fizeste, com toda esta experiência que tu ao dia de hoje acumulas, que verdades tu sentes que ao dia de hoje te diz, opá, quando eu comecei a trabalhar ninguém me disse isto. A questão de que se fores muito, muito empenhada, a falácia da meritocracia, que é uma grande Ah, pois é. É uma grande falácia. Se trabalhares no duro e mereceres, vais chegar lá pelos teus talentos, por isto, por aquilo. Só que nós entramos no mercado de trabalho e percebemos que as coisas não funcionam exatamente assim. Afinal, há uma série de questões que tu não consegues controlar, porque nasceste com elas, e que afinal play a role, têm o seu impacto e que limitam-te. Há obstáculos que de repente começas a perceber no teu caminho. E não é que eu não tenha percebido esses obstáculos mesmo durante o meu processo educativo. Tive excelentes professores, tenho excelentes recordações, mas também apanhei o oposto. Sabes, foi decepcionante para mim
perceber que cheguei ao mercado de trabalho, quer dizer, um bocado ingênua, não é? Porque se tinha passado por isso durante o sistema educativo, como é que eu achava que ia chegar ao mercado de trabalho e que ia ser muito diferente? Não foi. Ninguém nos conta também. Ninguém nos conta. E quando eu comecei-me a perceber, eu uma vez tive uma entrevista que o entrevistador fez assim comentários tão inconvenientes e até comentários raciais que eu fiquei, não acredito que este homem está a dizer isto. E que eu aguentei-me bem. E depois no final ele disse mesmo isso. Aguentaste-te bem na entrevista. E eu logo, fogo. Mas eu só quero fazer entrevista, não quero ser testada. Porquê que eu estou a ser testada com este tipo de questões? Porquê? Está a desconfiar que não sou capaz? O que é que... teve um impacto na minha autoestima. Teve sim, senhora Sofia. Teve um impacto enorme na minha autoestima. E é um processo, este mergulho interno, eu continuo. I'm not done. Eu não terminei. É como eu te digo, eu estou mais consciente e escolhi o meu caminho. Como é que eu me vou posicionar? Eu já estive em muitos locais ao mesmo tempo a tentar perceber. E hoje, à data de hoje, ok, eu posiciono-me aqui, é esta abordagem, linha de intervenção que eu me identifico, portanto, eu vou-me manter com firmeza aqui. Eu sei que existe tudo isto, eu sei que eu tenho que existe, que teve e tem um impacto na minha vida e no meu percurso, mas eu continuo a caminhar, eu tenho é que trabalhar em mim uma série de questões para quando estas situações ocorrem, não ter um impacto que tiveram no passado. Porque eu mereço estar em várias mesas, eu mereço levar a minha experiência, eu mereço levar a minha pessoa para todos os espaços onde eu seja útil. E, portanto, não limitar-me porque estas memórias ficam marcas, estas memórias ficam muito marcadas em nós. Eu tenho muita compaixão e gosto muito de falar com pessoas que estão a passar por isso, ou que já passaram, e partilhar a minha experiência e partilhar até as ferramentas que eu uso e os recursos, porque eu digo, já estive aí, estava muito sozinha. Portanto, se eu puder dar a mão a alguém para que passe menos situações desagradáveis, eu dou. Portanto, esta questão da meritocracia, pronunciei bem, até tenho dificuldade em mencionar a palavra, tenho mesmo, é uma grande falácia, Sofia. E obrigada não só por explicares de forma que me toca muito a mim, é verdade, e tenho a certeza que irá tocar também quem nos está a ouvir. E claramente que, para quem ainda não te conhece, mas queira fazê-lo, como é que estas pessoas podem entrar em contacto contigo, Georgina? Olha, podem entrar em contacto comigo através do meu website, que confio que vais partilhar, www.georginaangelica.com, e eu respondo sempre às mensagens, pode não ser logo, ou enviar-me um e-mail logo direto, georginaconsultora@gmail.com, que eu também estou sempre muito atenta, não é? Ao e-mail. Volto a referir, posso não responder logo, mas eu respondo. Claramente que irei partilhar com todo o gosto e tem sido um prazer enorme ouvir-te. Obrigada. Eu senti que isto não era uma conversa gravada, senti que era uma das conversas em que eu aprendo sempre contigo e que fico sempre, uau, que mulher. Por isso, muito obrigada e um beijinho muito, muito grande. Obrigada, Sofia, e uau, que mulher, digo eu para ti também. Também admiro muito o teu percurso, a tua energia, a tua resiliência e, obviamente, esta ideia maravilhosa de criar o Color at Work. Portanto, gratidão, estamos juntas. Estamos juntas. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.